E aí, tava só na parte do morde, vamos falar agora um pouco do assopra do STF. Isso aqui nem pra gente ter comentado ontem, mas não tinha tempo e tem que ir por partes. Teve uma matéria no Estadão, que a manchete não condiz com o corpo da matéria, que fala o seguinte, né? Na verdade, até condiz. Mas a parte mais interessante da matéria não é o referido a Lula, que diz que não foi uma absolvição, afirma Gilmar sobre o caso Lula. Ele só fala de Lula um pedaço, e eu, jornalista, você vê que não tinha nenhum interesse de saber do Lula. O interesse é criar brigas e discórdias e tentar extrair algo sobre o governo Bolsonaro da boca do Gilmar Mendes. Ele fez umas 3, 4 perguntinhas bestinhas sobre o Lula, depois governo, pancada. E o Gilmar deu umas respostas interessantes, olha só. No julgamento de suspeição de Moro, o senhor ficou frustrado com o voto de Nunes Marques, que foi contra declarar o ex-juiz parcial. Ele diz, ó, eu saio do julgamento, o tema se encerra, e a vida segue com a mesma normalidade. Sim, ele ficou puto. E eu falei pra vocês que o clima tava ruim, inclusive aquela questão lá dos cultos, porque Gilmar Mendes tava revoltadinho com o Cássio. Aí o Cássio votou contra mim. Quem diria? A briga de quinta série no Supremo. Sou bastante enfático, como vocês sabem, mas depois posso até ter adversários. Não tenho inimigos, não. Já começou a dar um sinal que fez as pazes com Cássio. O senhor ligou para o Cássio depois daquela sessão? Já estamos conversando. Assim, fizeram as pazes, graças a Deus. A tarefa do Supremo é muito complicada. Ela exige muito dos antigos e exige muito dos novos. É toda hora um novo tema diferente. Tem que se debruçar sobre isso. Deu aquela engabelada, sabe? Aí tá todo mundo junto e misturado. Ter Gilmar Mendes como inimigo, meu Deus do céu, né? É o homem mais poderoso da República, é Gilmar Mendes. Ainda mais do que o presidente. Dentro do STF, é a pessoa mais poderosa. É quem manda e desmanda. O STF é a coisa mais forte da República. E Gilmar é a pessoa mais forte do STF. É bem fácil de entender isso daí, né? Não precisa se debruçar muito sobre o assunto. E depois pergunta, olha só. Bolsonaro riu ao ser informado por um apoiador que uma ação para cobrar o impeachment de Alexandre de Moraes nas mãos de Nunes Marques. Essa bancada bolsonarista que pode ser formada dentro do STF não preocupa o senhor? Aqui era o momento dos momentos dar uma pancada. E Bolsonaro vai estar indicando um novo ministro em julho. Gilmar Mendes, se ele desse uma resposta pancada em Bolsonaro, isso aqui foi no domingo, essa entrevista, teria saído em todos os jornais no dia de ontem. Olha só, o Supremo está com medo dos avanços autoritários de Bolsonaro, isso, o aparelhamento das instituições através dos seus militantes. Você sabe como que seriam as matérias. Mas o Gilmar Mendes, olha o que ele respondeu. Acho que não. A vida é tão dinâmica e as pessoas vão se conscientizando do seu papel. O que acontece é que talvez o momento político está tão crispado e acaba acontecendo que muitos políticos ficam falando para os seus convertidos. Ah, estou atuando nisso, eu tenho controle daquela situação. Mas o Cássio simplesmente encaminhou para o arquivo essa matéria. Não teve nada disso daí, cara. Nada. Para de querer reclamar das indicações de Bolsonaro. Para de querer. Ele nessa no defesa aberta. E depois ainda dá uma investida no jornalista. Quem diria? O Gilmar mostrando a hipocrisia da esquerda. Ó. Portanto, aqui não sinaliza nenhuma conexão direta ou subordinação hierárquica ao presidente da República. Ao revés, mostra simplesmente que ele está seguindo a jurisprudência do STF. Que esse não é aqui, é na próxima pergunta. Aí diz, ó, em outras decisões, no entanto, Nunes Marques voltou alinhado aos interesses do Planalto. O jornalista não gostou. O jornalista tentou espremer. Pô, como é que você tá falando que o... tá, então beleza. Nessa daí o Cássio não fez o que Bolsonaro disse, mas nas outras ele fez. Aí o Gilmar diz, ó, pera lá um pouquinho, ó. Essa é uma questão que vocês vão ter sempre de fazer um exame mais profundo. Se nós olharmos no caso Lula, é um caso interessante. Naquele 6-5 do habeas corpus, tivemos o voto em favor de Lula do Celso de Mello, Marco Aurélio, meu, Lewandowski e Toffoli. Os demais votos contra Lula eram todos de ministros indicados por governos do PT. O pessoal do PT votou contra o PT. E aí? Era pro jornalista ter se aquietado, né? Não, o jornalista quer criar problema para o governo. O senador Cajuru divulgou um áudio de uma conversa reservada mantida com Bolsonaro. O senhor vê algum tipo de crime nesse tipo de conduta? Tudo isso é muito estranho. Eu preferia guardar mais desdobramentos. De fato, a gente tem de resguardar a figura do presidente.
Bom entendedor, meu amigo, tá errado. De vazar áudio do presidente da República. Que palhaçada é essa? É palhaçada. E depois fala um monte de coisa lá, né? Tudo bem. Falando que esses aventureiros não renovem mandatos. Aí fica aquela resposta meio atravessada para não ser aplicada para Bolsonaro. E depois o jornalista vai de novo. O senhor não vê espaço para impeachment do presidente, nem para o de ministro do STF? Não vejo não. Estamos em meio a uma pandemia, com problemas para os mais diversos. Eu tenho propungado que para que a gente busque um consenso no sentido de encaminharmos bem, cada um com suas responsabilidades. Não entendo que devêssemos banalizar o impeachment de presidente da República. Dando aí, né, uma reforçada que essa CPI vai criar muita dor de cabeça, mas, gente, impeachment não vai dar. Impeachment não vai dar. Interessante isso daqui, né? O Cássio resolveu, conversou um pouquinho, o STF vai continuar fazendo o que tá fazendo, mas nas linhas assim, na hora que o bicho pegando mesmo, o STF vai ficar só no nível de absurdidades, o nível normal, né, que já é o nível absurdo. Não vai extrapolar o nível que tá. Pelo menos o Gilmar tá dando a entender isso daí. Deu uma assoprada. Conversei com pessoas em Brasília, o pessoal recebeu bem essa entrevista daí. O pessoal, assim, olhou com muito bons olhos. Falou, que bom que o Gilmar falou isso daí.